Muito obrigado. Fiquemos de pé no momento agora e inclinemos a cabeça em oração. Enquanto estamos de cabeça inclinada em nosso coração, gostaria de saber quantos têm um pedido que quer manifestar a Deus levantando a mão. Levante o seu pedido enquanto oramos. Pai Celestial, estamos tão contentes esta noite, pois é mais uma vez que podemos vir a Ti e ter esta segurança de que aquilo que pedimos, receberemos se crermos que aquilo que pedimos. E agora, Senhor, ajuda nossa incredulidade para que possamos esta noite ter estas coisas, receber estas coisas. E as minhas mãos e a deles também está levantada e rogamos, Pai, que Tu que entendes as coisas que temos necessidade, concede para nós. Rogamos por incentivo para que nesta grande hora de estresse que estamos vivendo, nessa condição em que estamos, necessitamos da Tua ajuda e pedimos que Tu ajudes pela Tua palavra. E um pouco antes da vinda do Senhor Jesus, concede, Senhor, pedimos em nome do Senhor Jesus. Podem sentar. Tão contente por estar de volta e falar novamente sobre o nosso muitíssimo bondoso Senhor. Estamos aqui. É bom estar de volta na Lane Tech. Agora vejo que temos muitos lenços que foram colocados aqui para a oração. E ontem à noite nós encerramos o nosso culto de cura e pedimos os cartões por causa de ter cultos um depois do outro, e isso torna-se bem difícil, e confiamos que o Senhor responderá a cada um de vocês para que você tenha fé que receba aquilo que pediu. Estamos com o irmão Mel Johnson amanhã, que cantou tão bonito, e fico muito grato pela voz que o Senhor lhe deu. E amanhã, se estiver visitando aqui o povo do Tabernáculo, eu tenho alguns amigos de Jeffersonville, da igreja de Filadélfia também. O irmão Mid, eu creio que teremos culto lá. Que horas? Às 11 horas, haverá culto lá e suponho que eu estarei de volta às 3 horas, e então às 7 novamente amanhã à noite. E com certeza queremos cordialmente convidar a todos a estarem nos cultos, se você não tiver culto em sua própria igreja. Não gostaríamos de tirar do seu posto de dever, porque não é o nosso objetivo. Principalmente procurar tentar alcançar aqueles que não estão salvos e que ainda não receberam o Espírito Santo. E se você realmente crê que precisa dele, estamos aqui para ajudá-lo. Então, os doentes e aflitos, estamos aqui para orar por eles, de todas as igrejas. Você vá para a sua igreja de onde veio, se você recebeu o Espírito Santo ou então foi curado, leve o testemunho e conte para outros. Mesmo que a sua igreja não creia, conte mesmo assim, porque assim você deixará a sua luz brilhar. Queremos onde a luz brilhe e onde não há luz. É a melhor influência, é assim. E obrigado, irmão Veio. Irmão Veio está pensando que não dava para ouvir. É melhor agora? Está bem. Ótimo. Agora, esta noite, sem culto de cura, eu deveria sair um pouco mais cedo. Todas as noites eu digo que vamos sair às 9h30, mas já são quase esse horário. E então, quando eu termino, e depois eu segurei vocês por 2 horas esta manhã, digo que vocês estarão contentes quando eu for embora da cidade aqui amanhã, porque vocês ficam cansados.
Então, eu gostaria de permanecer com apenas uns 20 minutos falando, mas não tem como. Quando eu termino, vocês estão cansados e então e eu nunca acabo de concluir. Mas esta noite eu quero que abram a sua Bíblia em Isaías, livro de Isaías, no capítulo 6 de Isaías. E agora, antes de lermos, gostaríamos de pedir que abençoe sua palavra e que a torne real para nós. Ao inclinarmos a cabeça por um momentinho, depois leremos a palavra e ouça com atenção ao lermos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Vemos o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos. Senhor Jesus, não somos suficientes para entrarmos neste texto tão belo esta noite, mas pedimos a tua ajuda por não outro propósito a não ser que o Evangelho seja pregado na cidade de Chicago. Concede e que a influência seja duradoura. Concede. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, quero tirar o tema deste de influência, sabe? De uma maneira ou de outra, o que nós fazemos, influenciamos uma outra pessoa, da maneira que agimos, falamos, vivemos, e tudo o que fazemos, influenciamos alguém. Agora, sabem, muitos não vão à igreja, dizem que têm uma impressão errada da igreja, acham que as mulheres são feiticeiras e que os homens são demônios de roupa preta, e tem a ideia errada sobre isso. Mas eu digo o que eles fazem, eles observam a sua vida e o que você faz. Eu creio que foi Paulo que disse que somos epístolas escritas de Deus, lidas de todos os homens. E quando você está na rua, no trabalho, onde quer que esteja, alguém está observando você. E principalmente depois que você fez a sua confissão de que você é cristão, observarão então você muito mais. Isso é uma influência para as pessoas que estão ao seu redor, e devemos observar o que fazemos, porque se nós produzirmos a influência errada, então traremos reprovação, não exatamente sobre nós, mas sobre o que nós clamamos, o que afirmamos crer, que é Cristo, e não gostaríamos de trazer nunca reprovação sobre Cristo, mas a atitude errada
no momento errado, com certeza causará um reflexo negativo para a pessoa que está te observando. E todos são observados quando se professa ser um cristão. Agora, este texto sobre o qual estamos falando, da influência, a lição dele é que, se você ler, você verá em 2 Crônicas, capítulo 26, foi a vida deste Uzias, o rei. Agora, o rei Uzias era um menino que era pastor, ele era jovem, que o filho de um rei, e amava a ficar fora da natureza. Ele gostava de andar na floresta, e ele foi criado sob uma ótima influência. Amazias, seu pai, foi um ótimo homem, e nos seus últimos dias ele, no fim, acabou aceitando alguns deuses em outro país, e ele foi tirado da terra. Mas a sua influência, ele teve uma ótima influência por causa de sua mãe, que era de Jerusalém, e seu pai crente, e portanto o menino foi criado sob uma ótima influência. É assim que se deve criar uma criança, para que ele siga a maneira, o caminho certo. As crianças, uma das coisas principais são os olhos deles que estão te observando. E eles estão sempre copiando você, porque você é que dá o exemplo diante deles. Isso me faz lembrar que aqui, não faz muito tempo, quando eu estava numa reunião dos homens de negócios em Los Angeles, o irmão Oral Roberts fez uma afirmação contra este assunto e falou de influência. Eu disse que isso me fazia lembrar de uma história que uma vez um homem que saiu uma vez na véspera de Natal levando presentes para os seus vizinhos, e cada vez que ele ia a um local ele bebia. Então ele ia para uma casa e bebia, na outra bebia. Então, quando ele conseguiu distribuir todos os presentes e os que ele recebeu, então ele foi voltando, e então ele tomou um caminho mais curto pelo parque, e já tinha caído uns 4 ou 6 polegadas de neve, e então ele estava fazendo um zigue-zague, porque ele estava sob a influência da bebida, e o menininho dele não estava conseguindo segui-lo, esse menino de 7 anos, e o pai estava caindo, fazendo zigue-zague, então ele esperou, e o pequenininho o alcançou. Ele disse: "Por que você está andando assim, filho?" E ele disse: "Papai, eu estou procurando seguir os seus passos." Agora, isso é muito mais do que um exemplo, porque é uma verdade que você dá o exemplo para eles. E se o nosso povo americano colocasse o exemplo diante de nossos filhos, eles estão fumando, e as mulheres, e bebendo, e jogando cartas. E que tipo de povo nós teremos na próxima geração que virá? Será um monte de neuróticos. Eu acho que o mundo todo está nessa condição agora. E se essa geração, assim, se for assim, o que acontecerá com a próxima? Se a raça humana continuar assim, ela estará extinta totalmente, porque estamos nos matando, dando esse tipo de exemplo para outros. Até mesmo os cristãos hoje, que dizem ser cristãos, que fumam e bebem, e são infiéis e desonestos. Por isso que o cristianismo está numa maré baixa no momento, por causa da influência que tais pessoas têm dado
para as pessoas que ainda não têm recebido Cristo. Os homens querem manter o seu testemunho, mas viver da maneira que querem. E é por isso que o Espírito Santo é uma necessidade certeira nesse dia, porque não é nós vivendo, é Cristo vivendo em você depois que você recebe o Espírito Santo. E se ele não tiver a preeminência em sua vida, então lembre-se, você não recebeu o Espírito Santo, porque se ele estiver em você, ele estará vivendo a vida. Você estará morto e a sua vida está escondida em Cristo, e você estará selado e escondido pelo Espírito Santo. Não é mais você e o que você era. Agora, este menino, verificamos que ele tinha pais pios e foi treinado. Quando o seu papai faleceu, ele tinha apenas 16 anos e as pessoas o tornaram rei, e ele entrou no trono de poder quando ele tinha 16 anos. E se você ler sobre a vida dele, ele não foi influenciado pela política do país, ele não foi tomado pela opinião popular, ele buscou a Bíblia e o que a Bíblia dizia. Isso foi o que o tornou um exemplo tão bom para este jovem profeta, Isaías, o profeta que viveu nos dias do rei Uzias. E ambos sendo jovens, o profeta e o rei, eles eram muito amigos. E Isaías ficava no palácio e ele dependia do apoio do rei. E vemos que a influência desse jovem influenciou Isaías. E ele se tornou um herói para Isaías, porque ele não fazia diferença entre as pessoas. Ele não era levado para um lado e para o outro. Ele estava determinado a servir a Deus e somente Ele. Esse tipo de pessoa é uma ótima pessoa para ser de exemplo. E vemos que o mundo ímpio, o mundo ímpio estava vendo que Deus o abençoava e estava com ele. E Deus abençoou qualquer um que permanece com sua palavra. E qualquer homem que fique com sua palavra, Deus tem um compromisso com ele. Agora nós vemos que Isaías gostava muito deste rei. E então, o reinado dele se espalhou tanto que estava, creio que, próximo ao reinado de Salomão e chegava até o Egito. E o Isaías, então, foi uma ajuda tão grande para Isaías como profeta, ver uma pessoa que tinha uma posição a favor de Deus, e independente da política, ele ficava somente com a palavra. E foi uma influência muito grande para Isaías. Agora verificamos que este rei fazia como muitos cristãos de hoje. Contanto que enquanto ele ficasse humilde, Deus o abençoava, mas quando ele se tornou orgulhoso, quando se achou seguro e se achou grande em si próprio, então ele estava a caminho de sair da graça. Agora, quando o homem sente-se que ele se tornou suficiente, que ele não tem que mais orar ou depender de Deus para o seu ministério. E se vocês perdoarem a maneira que eu me expressar, eu concordo com esse escritor, porque os homens têm sido assim nesses reavivamentos desses últimos dias. E tudo cai aos pedaços, porque homens já foram encontrados bêbados no púlpito e que haviam cometido erro. É porque eles tinham uma influência tão grande sobre o povo que começaram a sentir que eram autossuficientes. E isso foi assim com o reino. Então eles acham que tem uma influência tão grande sobre as pessoas que acham que as pessoas não vão notar se ele cometer algum erro, mas Deus nota. Como Nabucodonosor, uma vez, ele saiu uma vez e disse: olha que grande reino eu formei, e o anjo do Senhor o feriu.
Então, o homem ou mulher, não importa que seja um cardeal ou qualquer coisa assim, quando você está dependendo de si mesmo, então é melhor você começar a tomar cuidado, porque Deus não vai compartilhar a glória dele com ninguém assim, não, Senhor. Só a Deus de Deus é a glória. Às vezes o homem acha que é um pouquinho melhor do que o outro irmão, não melhor, mas talvez um pouco diferente, e de repente ele se torna exaltado, fica orgulhoso. Então esse é o momento que o homem começa a sair, porque Deus não pode usar uma pessoa assim. E esse rei, sendo um homem pio, ele sentiu autossuficiente, ele sentiu que ele poderia se elevar com orgulho e fazer o que quisesse, porque ele não tinha que perguntar a ninguém. Mas lembre-se, sempre estamos debaixo da vista de Deus. Deus é o nosso Deus. E encontramos que ele ficou orgulhoso. E ele se tornou tão orgulhoso porque ele tinha sido abençoado por Deus, que ele poderia tomar o lugar de um ministro. Então ele pegou o incensário e foi no lugar de um ministro, e ele saiu do seu lugar de dever. E como eu digo para os homens de negócios, eu digo para eles não se tornarem pregadores, porque os pregadores já têm dificuldade em manter as coisas corretamente, muito mais quando os homens de negócios vão fazer esse tipo de coisa. Então, quando você faz isso, você está indo além de seu limite. Isso talvez seja uma lição a muitos, porque muitos tentam pregar porque eles recebem um salário, ou para que eles possam ser populares, ou para que ter um pouco mais do que os outros têm, ou para que alguém bata as mãos nas suas costas, dê uns tapinhas na sua mão. E Jesus disse que esses são do tipo que entram nas casas das viúvas e tudo mais e causam problemas. Ele disse que nunca devemos chegar a esse ponto, porque lembre-se que Deus quer que sejamos humildes. A maneira de subir é descendo. Humilhe-se para que seja exaltado. Se você se exaltar, você será humilhado. E verificamos que este companheiro tentou ocupar o lugar de um ministro, e ele era um grande homem. Ele fortaleceu o seu reino diante das nações do mundo, e glória foi trazida a ele, e ele tinha ovelhas e gado, e ele estava vivendo um luxo, mas ele se tornou orgulhoso. E verificamos que a igreja, uma igreja local até, pode ser humilde e estar servindo ao Senhor com sinceridade de coração. De repente eles começam a querer construir uma igreja maior, e então os membros da congregação começam a andar orgulhosos. Mas devemos nos lembrar que isso é errado. Deus disse a Israel, quando na condição em que estavam, então Deus se cansou desse tipo de coisa. E porque eles tinham virado as costas para Deus e ocuparam a posição de uma prostituta. E nós vemos que Deus não se agrada desse tipo de coisa. Então, às vezes nós nos forçamos a tomar uma posição que não fomos ordenados a fazer. Então verificamos que os sacerdotes aqui foram e disseram para ele, não é a sua posição fazer isso, você não deve fazer isso, porque Deus tem homens consagrados para isso. Se os ministros tão somente conseguissem chegar a esse ponto de estarem consagrados a serviço, se os homens conseguissem entender que pregar o Evangelho não é colocar mais membros na igreja, mas é a consagração
para que consiga o propósito de sua tarefa, para que consigamos que pessoas nasçam no reino de Deus, não importa a denominação, mas é conseguir que as pessoas nasçam de novo. Então, verificamos que hoje é tão difícil quando vemos o ministro se levantar com algum tipo de fenômeno que Deus colocou em seu ministério e vemos personificações carnais disso. E se as pessoas procuram exercitar alguma coisa diferente, e encontramos hoje no mundo de hoje que homens bons, pregadores verdadeiros da palavra, eu diria um irmão verdadeiro, eu conversei com um assim, não muito tempo atrás, e ele tinha sensações. E ele começou a formar o seu ministério baseado em sensações. Mas isso não importa. Ele precisa de que as pessoas nasçam de novo. As pessoas às vezes saem, às vezes num galho e vão se afastando, mas o que importa é ter pessoas nasçam de novo. E às vezes vemos que hoje em dia nós vemos personificações carnais e muitos vêm e dizem que tem isso, tem aquilo e procuram fazer alguma coisa errada. Nós vemos homens bons hoje em dia, um pregador verdadeiro da palavra, eu diria um irmão verdadeiro. Eu conversei com um assim não muito tempo atrás. Ele começou a ter sensações e formou o seu ministério baseado em sensações. E as pessoas às vezes saem no galho e não conseguem voltar mais. Um homem que nasce eu quero um que não tenha ser feito por mãos de homens, mas que seja feito pelas mãos de Deus, que as doenças e pais se afastem. Quando Ele me chamar, eu quero estar pronto pela graça de Deus, crendo que quando esse tabernáculo se desfizer, eu terei um me esperando. Como você gostaria de viver assim? Eu estou contente de sair algum dia dessa armadilha de germes nesta terra aqui, de dores e reclamações e a idade avançada. Nós temos um corpo que foi preparado para nós na glória. E aquele Espírito eterno de Deus estiver vivendo dentro, então estiver naquele tabernáculo ali dentro, nesse seu tabernáculo, então viverá eternamente. Que coisa, sim, Senhor. Oh, estou tão contente que por haver um Deus que coloca todas essas coisas bem claras. Nós somos uma sombra. E olho aqui, vejo homens que está vivendo, mas não é a vida real, porque é a vida. E Davi disse que eu ando pela vida da morte, pelo vale da morte. Então, o que nós andamos, quando nós andamos, nós formamos uma sombra. E está tanta coisa no escuro, porque no escuro não há sombra. Se eu vejo um homem andando e de repente o seu cabelo torna-se grisalho e moças tão belas e de repente elas estão louvando a Deus e tudo mais, de repente alguns anos depois estão com 2, 3 filhos com os ombros caídos, e isso mostra que há morte. Não importa tão belos eles sejam, mas ainda há morte. Não importa. Está sempre representando a vida, falando sobre a vida. E você vai andar na vida, na luz. Mas se você estiver do outro lado do mundo, influenciado pelas coisas do mundo, não há nada a não ser a escuridão.
Assim, portanto, veja que nós somos pelo o que somos pela graça de Deus, e ninguém pode se encher, se exaltar com isso. Nós só podemos adorá-lo em humildade diante de Deus e louvá-lo. E quando não habitar no seu chamado, mas alguma outra coisa, porque Deus o abençoou, podemos fazer isso. Agora, quão triste é nós cometermos esses erros. Você deve absolutamente ser honesto. Você não pode estar a fazer outra coisa. Você tem que... Deus prova e vindica que sabe que é Deus que está fazendo isso. Normalmente, homens de Deus tem que procurá-los e pegá-los, porque não são pessoas que querem fazer um monte de coisa, mas Deus tem que ir atrás para buscá-los. Então, eles têm que, como Paulo e Moisés, e torná-los prisioneiros do Espírito Santo. Agora notamos que este rei, outra coisa que buscamos aqui em Uzias, que quando ele foi chamado pelo homem que teve autoridade de tomar o incensário consagrados para o serviço, e quando o pegou, então ele ficou bravo com isso. Oh, mas que coisa horrível isso! Quando o homem procura apontar para uma pessoa que ele está errado e provar para ele, pela palavra de Deus, que você está errado, então o homem, porque ele sente que ele mesmo quer fazer o que está, ele não vai se submeter à palavra, então ele fica com raiva. E o que acontece com o rei? O que aconteceu com o rei? Ele ficou com lepra. A lepra feriu Uzias na face, e eles reconheceram e os colocaram para fora do templo. Ele morreu leproso. Isso, a vida dele começou tão bem, uma vida tão grande, mas morreu como leproso, e ele teve que viver numa casa separada, sozinha para o resto de sua vida. E o homem que Deus quer influenciado, quer que seja influenciado por Deus. Homens jovens e homens de média idade que começaram bem e começaram a mostrar boas coisas quanto a Deus, mas no fim tornaram-se alcoólatras, e alguns se desviaram totalmente, alguns ficaram loucos por dinheiro, outros loucos por mulheres, e casaram com mulheres que não eram suas esposas, e isso acontece com toda a denominação. Não podemos deixar as coisas, porque tudo que nós vimos homens que foram influenciados por Deus, e quando foram não influenciados por pessoas, e quando o homem chega ao ponto que foram influenciados por Deus, nós temos que nos humilhar o tempo todo, constantemente, e nós descobrimos que o rei morreu leproso. E foi uma lição para o jovem profeta, para não colocar a sua esperança em qualquer homem, para olhar apenas para Deus. E começamos a olhar, quando observamos um homem como exemplo, ele tem que ser um bom homem, porque é uma lição para nós, para que nós mantenhamos nossas vistas, nossos olhos sobre Deus. Seja o que for, cardeal, sacerdote, profeta, seja o que for, ele não está imune a erros, mas há um que é imune, que é Jesus Cristo. Ele é o que é imune. Através disto, Isaías aprendeu uma lição, e Deus ordenou o seu homem para ocupar o seu lugar. O homem não tem direito de dizer que eu viveria de uma maneira fácil se fosse ministro. Eu creio que se eu pudesse personificar este dom que Deus deu, eu teria grandes campanhas e assim por diante. Vemos tanto disso. Mas quando você vai descobrir, Isaías descobriu uma lição aqui, que Deus é que coloca. Ele nunca tornou este homem um sacerdote, e o tornou um rei.
E ele deve habitar, deve permanecer rei. Então você não deve procurar tomar o lugar de outro homem. Então, quando ele viu este grande herói que chegou a essa desgraça e morreu, Isaías, então, ele perdeu todas as esperanças quanto ao homem, ele foi então para o templo e foi então que a visão aconteceu. No templo, ele viu aquele que ele deveria estar com os olhos nele o tempo todo. No templo, ele viu numa visão Deus sentado alto no trono, exaltado nos céus, e seu trem estava com ele. A visão que ele viu estava acima de tudo, acima de todo o domínio terreno. Isso foi na visão. E então nós notamos isto, que os serafins celestiais estavam voando de um lado para o outro. Agora os serafins, a palavra hebraica ali é queimadores, aqueles que oferecem incenso e sacrifício, é apenas uma ordem mais alta de anjos. E ele provê uma maneira para o pecador, contanto que haja sacrifício. E esses serafins, principalmente estes queimadores, tinham um ofício especial. Eles permaneceram bem na presença de Deus, e exatamente como os querubins. E eles estavam bem na presença de Deus, e este profeta sentiu o Espírito de Deus sobre ele e abriu seus olhos. Veja, ele foi nascido tanto para este propósito, que quando abriu seus olhos foi como se ele tivesse caído numa terra do sonho, e ele viu o trono de Deus exaltado tão alto. E ele olhou no templo, e estes serafins estavam indo de um lado para outro pelo templo, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Santo, 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 o Senhor Deus. Que mudança, que influência isso deve ter sido sobre a vida deste profeta jovem, quando ele viu a falha do homem, e embora bons homens falhem, mas agora ele vê a Deus, e ele viu estes serafins, e notou a cobertura especial que estes serafins tinham. Eles estavam cobertos com duas asas sobre suas faces, duas sobre seus pés, e eles estavam voando com duas. Deus é totalmente santo. Pense nisso. Até os anjos tinham de cobrir suas faces para estarem diante da presença de Deus. Eu me pergunto, meu irmão, eu me pergunto, minha irmã, se olharmos para isso, quando anjos santos têm que cobrir suas faces para estarem na presença de Deus, em reverência e em respeito. Mas hoje encontramos pessoas que se chamam de cristãs, até cristãos que não têm respeito por Deus, pela sua palavra, seu povo, ministério ou nada. Onde estão? Onde vão acabar com isso na ressurreição? A Bíblia disse que se o justo mal será salvo, então como ficará um injusto? E os serafins, a ordem mais alta de anjos, bem ao centro da misericórdia, os queimadores do sacrifício tinham de cobrir suas faces santas para estarem em sua presença, e lá estavam eles, Deus sentado lá no seu trono, e esses querubins indo de um lado para o outro, clamando dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Você sabe o que isso significa? Note, eles cobriam suas faces. E por quê? Notamos hoje que, por causa das pessoas não terem reverência, eles vêm à igreja e brincam, dão risada, conversam, zombam,
sentam onde o Evangelho está sendo pregado sem reverência nenhuma e te encontram na rua e você não espera a respeito de pessoas, não devemos fazer isso, mas embora isso mostra a dignidade cristã para pelo menos honrar as pessoas e dizer bom dia, irmão, ou seja o que deseja, o que quiser. Mas alguns falam, fala aí, pregador. Isso é uma coisa tão vulgar. Jesus disse, assim como fizerdes a mim, aos outros farão a mim. Aquele que me receber, receberá ele que me enviou, aquele que me enviou. E aquele que recebe o que me enviou, receberá a mim, a Deus. Veja, assim como fizerem a eles, farão a mim. E a irreverência, sabe o que é? É que não estão conscientes da presença de Deus. O mundo se tornou tão comum, e a religião se tornou numa situação tão baixa que não há respeito. E como tem sido, olhe para os soldados, veja a maneira, coisa horrível, para os soldados colocarem um pedaço de pano sobre a face do Senhor Jesus e zombarem dele por ser um profeta e que poderia conhecer os segredos do coração. Colocaram um pedaço de pano sobre sua face e bateram na sua cabeça e passaram de um para o outro. Aí disseram, se você é profeta, profetiza agora, diz-nos quem é que te bateu? Vejam, não há respeito de maneira nenhuma. Eles não poderiam sentir virtude, mas aquela pequena mulher, com aquela que tinha fé, que tocou sua roupa, ela recebeu o que desejava. Nós temos que estar conscientes da presença de Deus. Esses pequenos 5 sentidos que temos, é o pequeno mundo que nós temos, mas Deus, nós só recebemos esses para que nós possamos fazer contato aqui na Terra. Mas há outras dimensões, há muito além disso, e Deus sempre está presente. Se sempre conseguirmos lembrar isso, que os anjos estão sempre em volta, acampados perto daqueles que o temem. E nisto, esta noite, está Jesus Cristo. Estão milhares de anjos aqui reunidos, você não os vê, mas pode se sentir a influência deles, dizendo-lhes que eles estão aqui. Se não for assim, então a Escritura não é. E se a Escritura não estiver certa, Deus não está certo. A Bíblia disse que os anjos de Deus estão acampados. Eles não saem, eles estão próximos daqueles que o temem. Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, isso faz com que seja no mundo que não podemos enxergar. Jesus Cristo está aqui presente. Se nós pudermos estar conscientes disso, lembre-se, não somente aqui, mas quando você estiver andando pela rua, onde quer que estiveres, você que professa e os crentes que... Lembre-se que os anjos de Deus estão se movendo com você e eles observam tudo que você faz. Eles sabem tudo sobre você. Portanto, devemos estar conscientes disso. Se não estivermos conscientes, então você tem que agir assim. Porque muitas pessoas não estão conscientes da presença do Senhor Jesus hoje. E é por isso que temos essas coisas que acontecem atualmente que não estão certas. Se fizermos como Davi disse, sempre coloco o Senhor diante de mim. Oh, eu gosto disso. O Senhor sempre está diante de mim. Onde quer que Ele vá, eu seguirei. Estou consciente de que todos os lugares que for, em outras palavras, Davi disse que o Senhor está indo diante de mim. Eu não o deixarei, nem te abandonarei, disse Jesus. Eis que estou convosco sempre até o fim do mundo. Ele não pode nos deixar. Ele prometeu que não o faria. E o objetivo destas reuniões, meus irmãos,
de ter o meu ministério, assim, manter o meu ministério longe das denominações, para que as pessoas vejam que Jesus Cristo ainda está vivo e Ele está aqui. Para cada crente, cada denominação que creia nele, ou as pessoas nas denominações. O Senhor está diante de mim, Davi disse, eu não serei abalado. Note, com duas asas eles tinham sobre sua face estava na presença de Deus, porque é assim que ministravam, e se eles tinham que cobrir suas faces santas para ministrar a Deus, que tipo de pessoa deveria um pregador ser? Quando devemos cobrir nossa face em vergonha? Como devemos viver? Deus é inteiramente santo. Nós devemos estar conscientes sempre. Lembre-se que fora da graça de Deus nós somos pecadores, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica do pecado. Agora eles tinham duas asas sobre seus pés, que representavam humildade, como Moisés. Moisés não tinha muita humildade até encontrar a Deus naquela sarça ardente, mas quando ele viu que ali estava Deus, e por causa desta luz que falou a palavra da promessa, você entende? Eles sabiam, e Moisés sabia que o tempo estava próximo para esta libertação. E aqui vinha o sobrenatural, ser sobrenatural descendo, repetiu dizendo, eu me lembrei da minha promessa a Abraão, Isaac e Jacó. E Moisés tirou suas sandálias. Humildade. O fundamento, a base inteira dele, tirou os seus sandálias. Paulo, quando ele viu aquele anjo acima dele e chamou de Senhor, ele caiu no pó da terra. Reconheceu a humildade. Não sou mais. Não é para menos que Isaías podia clamar, ai de mim, pois eu vi o Senhor Deus dos exércitos. E, no entanto, era profeta. E, no entanto, Paulo, sendo um grande homem, estudioso, e quando chegou na presença de Deus, ele se humilhou. E quando Moisés entrou na presença de Deus, ele se humilhou. Ele era um profeta e respeitou a Deus, a palavra. Note João Batista. Quando João estava na margem, depois de batizar as pessoas, ele olhou e viu aquela mesma luz descendo do céu. Ele clamou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele se humilhou, Jesus entrou na água perto dele. Agora, aqui está uma pergunta, pode ser que venha à sua mente. Quando Jesus entrou na água, e João disse, eu é que preciso ser batizado por ti, por que tu vens a mim? Agora, um antigo batista, irmão meu, Dr. Roy Davis, ele me dizia, e ele colocava quando ele colocou suas mãos sobre mim e me ordenou, ele disse, o que acontecia nesse caso? Ele disse, nesse caso, veja, João nunca tinha sido batizado, então Jesus batizou a João, então João, por sua vez, batizou a Jesus, porque Jesus não poderia batizar João antes que fosse batizado. E para mim pareceu bem, mas um dia, uns 2 anos atrás, na floresta onde eu estava, o Espírito Santo desceu à luz. E então eu vi o que era. Quando ele revelou. Agora, foi isto. Veja, as duas pessoas mais importantes na terra. Havia João o profeta e Jesus o Messias. E os dois, os homens que tinham a mensagem do dia, se encontraram na água e seus olhos se cruzaram. E João, em humildade, disse,
eu tenho necessidade de ser batizado por ti, e por que vens tu a mim? Jesus disse, seja assim, deixai que assim seja, isso mesmo, mas cabe a nós, e isso quer dizer que isso deve ser para nós, que é para que nós cumpramos a justiça, porque Jesus sendo Deus, João sendo profeta, rapidamente Jesus soube que quando ele disse isso, João sendo profeta, e a palavra vem a ele, sabia que ele entenderia, porque o sacrifício, de acordo com a lei, tinha de ser lavado antes de ser apresentado, e Jesus teve de ser batizado antes de ser apresentado. Ele disse, deixai que seja assim, isso mesmo, pois isso nos convém que cumpramos toda a justiça. Se pudermos tomar isso como tema por alguns minutos, se nós virmos isso hoje como crentes na luz em que estamos vivendo, é conveniente que nós cumpramos toda a justiça para uma igreja pentecostal, que cumpramos toda a justiça, vendo que fomos chamados pelo Espírito Santo. Não é conveniente que nos separemos de outros irmãos, não é conveniente que nós nos denominemos e que não tenhamos nada a ver com um irmão que recebeu o Espírito Santo da mesma forma que nós. Não é conveniente a nós quando vemos Deus se movendo e agindo, fazendo exatamente o que Ele disse, porque a pessoa não está ligada à organização nossa, porque nós não agimos da mesma forma. Nós deveríamos ser cristãos, deveríamos ser educados, deveríamos ser pessoas que temem a Deus, deveríamos estar prontos para ajudar a qualquer pessoa, apertar a mão de qualquer homem e ajudar quando há necessidade. Sim, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Agora sabemos, isso é porque ele era o sacrifício, e João sabia disso porque ele viu aquela luz sobre ele. E João se humilhou sendo o maior homem naquela hora. Mas quando ele viu este grande Senhor Jesus se aproximando, ele disse que eu tenho necessidade de ser batizado por ti. Mas quando ele disse que é importante cumprir essa necessidade, então João, ele disse que como servo de Deus e como profeta, ele deveria cumprir a palavra da hora, porque ele sabia que aquele era o sacrifício, e ele disse que sim. Então ele disse, eis o Cordeiro de Deus, Cordeiro sacrificial que tirará o pecado do mundo. E o Cordeiro tinha de ser lavado antes de ser apresentado para o sacerdote. Amém. É conveniente que cumpramos toda a justiça. Quando você toma o nome de Jesus Cristo, seja homem ou mulher que recebe o nome de Jesus, afaste-se do pecado. Nossa confissão hoje é vir como, não sei como, às vezes eles vêm como alguma indagação, alguma coisa assim. Alguém faz alguma coisa errada e de repente ele vai lá rapidamente, Senhor, desculpa por isso. Não, mas não é assim, meu irmão. Você tem que estar triste por isso, confessar e tem que acertar nisso. Você não pode, Jesus disse, quando você vai ao altar e se o irmão tiver alguma coisa contra você, então vá a ele, acerte com ele e se reconcilie com o irmão. Está vendo? É conveniente que nós cumpramos toda a justiça. E vocês, mulheres de shorts, cabelo curto, sabe de uma coisa? Convém que você deixe o seu cabelo crescer como uma senhorita e colocar saias para que você haja como cristãs, porque a Bíblia disse que sim, é errado para uma mulher fazer ao contrário, e eu não deveria fazer isso. Vocês homens que fumam cigarros, não é conveniente vocês que deixam suas esposas fazerem isso e dizem que são filhos de Deus, um homem. O grande voto que é feito na hora da cerimônia, amar, honrar e obedecer. Nos Estados Unidos, a mulher tem a preferência. Sim, a Bíblia disse que ela teria esse direito. Eles dizem que a mulher são as que dirigem com mais cautela, mas está errado. Meu filho e eu, cruzando a nação, nós pegamos o livro e anotamos todas as vezes que acontecia um erro na direção, então nós vimos
e uns 300 erros de direção na nação. 280 eram de mulheres. E por que eles não sabem disso? É porque os policiais não prendem e não fazem nada sobre isso e não relatam isso. É por isso, porque eles pegam o telefone delas para saírem com elas. E a Bíblia disse que seria assim, exatamente. Então o pregador no púlpito é a mesma coisa. Ele está com medo de dizer alguma coisa contra. Mas é conveniente que nós cumpramos toda a justiça. Tem de ser dito em algum lugar. Não se preocupe com sua fama e popularidade. Você é um prisioneiro do amor do Evangelho de Jesus Cristo. E é seu dever. E você tem que dizer o que o Espírito Santo diz. Você se torna um prisioneiro do amor dele. Então, não me importa o que seja, nós temos que cumprir toda a justiça. O ministro deve falar isso. Vocês, povo pentecostal, que principalmente sabem que não devem agir de maneira contrária. Um tempo atrás, um homem famoso veio e disse: por que você não deixa as mulheres em paz? Você deveria colocar as mãos nelas, orar por elas. Você deveria orar pelos doentes. Mas as pessoas te respeitam como profeta. Mas eu disse, não, eu não me tenho como profeta. Eu nunca disse isso. Mas as pessoas assim eu tenho. Mas por que você não ensina, então, as pessoas a terem grandes dons espirituais? Esse é o problema da igreja hoje, eu disse. Mas como eu posso ensinar álgebra quando eles nem aprendem, nem sabem o ABC deles? Você tem que começar de algum lugar e você tem que começar de baixo para cima. Agora, você não pode fazer o contrário porque não tem fundamento. Esse é o problema hoje. E nos convém cumprir toda a justiça. Note, então esses anjos, João Batista, Paulo, todos, quando viam a glória de Deus, aquela luz, eles se inclinavam. Sim, eles honravam, respeitavam, porque eles se humilhavam. E estes anjos que ministravam na presença dele, cobrindo os seus pés e suas faces, oh, que coisa! Agora, rapidamente, ele tinha mais 2 asas. E, através disso, ele poderia colocar-se em ação. Agora, que servo real que era de Deus. Agora, mostrava ao profeta como que o seu servo deveria estar preparado, como que ele deveria se preparar. Agora, esses servos, veja, eles pegaram quando Deus mostrou um trono lá no céu, então ele mostrava como que deveria o servo na presença dele. Então esses serafins, cobrindo suas santas faces e seus pés, e com 2 asas, eles entravam em ação, reverentes, humildes e em ação. Amém. Se isso não é um servo bem vestido, então não sei o que é. Reverente, humilde e em ação. Oh, que coisa! Eu lhes digo, como a mulher no poço, quando ela reconheceu aquele dom de Deus, e esse homem que falou com ela como Messias, realmente a colocou em ação rapidamente. Ela esqueceu da água dela, saiu dizendo, venho ver um homem que disse para mim as coisas que eu tenho feito, não é este o Messias? Oh, que ação! Que ação que ela entrou. Pedro falando da palavra. Eu estava falando sobre isso essa manhã, você notou quando Pedro pegou a palavra e deixou a rede ali, e quando ele pescou aquele multidão de peixes, então ele entrou em ação. Antes disso, ele caiu diante do Senhor e disse, afasta-te de mim, ó Senhor, sou pecador. Essas foram as palavras de Isaías. Ai de mim, pois eu vi o Senhor Deus e sou um homem de lábios impuros. Você não vê o que a presença do Senhor faz a crentes reais, de verdade?
Nós nem queremos, às vezes, confessar. Dizemos, somos pentecostais, batistas, presbiterianos e continuam assim, mas um verdadeiro servo de Deus genuíno se humilha na presença de Deus, ele não critica. Olhe, veja quem criticou o Senhor Jesus, eram os fariseus. Sectarianismo, eram eles que criticavam-no, mas o homem que realmente estava disposto a ser servo humilhou-se e entrou em ação. Jesus disse, segue-me e eu o tornarei pescador de homens. E quando ele viu que isso realmente era Deus, ele entrou em ação. O homem cego que foi curado, a Bíblia disse que ele espalhou a fama dele por todo o país. Ele entrou em ação quando ele descobriu que Deus tinha um representante aqui na terra que poderia abrir os olhos de um cego, e foi testificando, dando a Deus o louvor. Os fariseus pegaram e disseram, como eu disse esta manhã, olha, ele disse, eu não posso explicar como aconteceu quanto à teologia, mas eu sei que uma vez eu era cego e agora eu consigo enxergar. Ele entrou em ação, com certeza, porque ele espalhou a fama dele por todos os lugares. E muitas vezes, se você viver corretamente, a sua vida vai espalhar a fama dele. As pessoas pobres no Pentecostes, os pescadores e coletores de impostos, eles saíram numa promessa, baseado na promessa de Deus, e esperaram no cenáculo por 10 dias, e de repente veio um som do céu como um vento poderoso e encheu a casa onde eles estavam e entraram em ação, porque eles tinham visto uma promessa de Deus que se manifestou. Foi vindicado a eles a promessa de Deus e que os colocou em ação. Quando a sua promessa se cumpriu, isso os colocou em ação. Amigo, posso dizer isto? O que temos visto no último ano ou nos últimos 2, no reino de Deus, deveria colocar todo cristão que nasceu de novo em ação. Mas o que acontece é que não respeitamos, não entendemos que é Deus. Apenas ficamos um pouco curiosos, gostaríamos de ver coisinhas e sensações, e gostamos de nos sentir bem, fazer essas coisas, mas quando se trata de realmente respeitar e crer de todo o coração, então isso nos coloca em ação. Agora, quando o anjo se encontrou com Maria naquela manhã na estrada, quando ia para a poça, disse que ela teria um bebê sem conhecer homem. Ela entrou em ação, começou a dizer para todos que teriam um bebê sem conhecer homem. Ela não se importou com o que as pessoas diziam, mas ela, na verdade, se encontrou com o anjo de Deus e isso a colocou em ação. Ela estava consciente que o Espírito Santo estava sobre ela, criando nela uma vida. Se as pessoas tão somente pudessem entender que o Espírito Santo está sobre nós, criando em nós fé, tentando se apresentar de tantas maneiras diferentes, dons para uma igreja que será arrebatada. Isso nos deveria colocar em ação. Mas queria saber se isso deveria ser feito com reverência e humildade. A coluna de fogo nestes últimos dias deveria colocar a igreja toda em ação e ser vindicada. Sinais da sua vinda estão à mão. Israel voltando para a terra natal. E quando Jesus disse que quando a figueira a soltar brotos, então as coisas estão para cumprir-se. E quando Israel voltar para a sua terra e se tornar uma nação, essa geração veria a vinda do Messias. Eu tenho um comentário sobre um rabi na Palestina o outro dia que foi muito interessante. Uma pequena vinha este ano que cresceu na Palestina, que não tem sido vista lá por centenas e centenas de anos. E foi predito pelos judeus que quando
essas vinhas começarem a crescer novamente, o Messias estaria a caminho. E os homens, os sábios da Babilônia estavam estudando as estrelas, eram astrônomos, e estavam estudando as estrelas, não eles viam as 3 estrelas alinhadas. Então, Sem e Jafé, as estrelas deles estavam alinhadas, então eles sabiam, os crentes científicos observavam os seres celestiais, como eles se moviam, e quando eles viam a luz sobre Jerusalém, e se você estivesse na Babilônia e olhasse para Jerusalém, para o oeste, e quando eles viram isso vindo, eles souberam que aquelas estrelas, quando elas estavam se alinhando, que o Messias viria sobre a terra. Glória! E quando Israel voltar, e o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja, e o concílio de igrejas e coisas, o catolicismo romano e protestantismo se unindo, o Messias está a caminho para levar a sua noiva. E Deus está enviando dons para criar em nós a fé, para nos mover para fora daqui num arrebatamento. Curando os doentes, abrindo os olhos dos cegos e ressuscitando os mortos, grandes sinais acima no céu, anjos descendo em constelações, cientistas olhando para isso, predizendo meses antes que aconteceria. Sim, está numa revista. Os 7 anjos desceram e disseram que a completa revelação dos 6 selos, mistérios dos 6 selos de Deus seriam abertos, e foi exatamente como disseram, foi predito antes de acontecer. Quando olham e vejam as visões místicas, seres sobrenaturais e esses atos voadores, esses sinais apontando para a vinda do Senhor Jesus, que está próxima. Agora a vinha está saindo, e agora a nação Israel é sua própria nação agora, com a estrela de Davi de 6 pontas, e agora é a primeira vez por 2.500 anos eles têm seus próprios exércitos e seu próprio dinheiro. Eles são uma nação pela primeira vez por 2.500 anos. Enquanto eles estavam se reunindo, eu tenho uma foto disso, que diz 3 minutos para meia-noite, dizendo sobre os judeus que estão indo de volta para casa. Eles perguntaram: você está vindo para casa para morrer? Não, estamos vindo para ver o Messias. Amém. Quando você vir essas perguntas que são do calendário de Deus, que o Messias está para aparecer. Oh, que coisa! Como deveríamos ser humildes, ser reverentes, como deveremos entrar em ação, tentando salvar toda a alma que pudermos, espalhando as sementes de um lado para outro, fazendo tudo o que pudermos. Mas em vez disso, dizemos: glória a Deus, eu não estou com vontade, eu creio que vou ficar em casa e ver isso que tem na televisão. É uma igreja adormecida, Laodiceia, rica. Oh, que coisa! Aí estamos, deveria colocar-nos em ação, e como profeta nós vimos ser a autoexaltação das denominações, e vemos exatamente hoje na igreja o que está acontecendo. Como Isaías viu, ele viu um homem sendo honrado por Deus, mas nós vimos que ele se exaltou e foi ferido de lepra, e vemos hoje a mesma coisa das denominações que se exaltam a si próprias. Nós somos os melhores, maiores do que todos, a exaltação de si mesmos, mas a lepra vai alcançá-las. Então nós deveríamos procurar uma visão do céu que nos mostre Jesus Cristo entre nós, a sua palavra prometida, que Ele diria: sim, Senhor, influenciados não por alguns homens, o sistema feito de homens, mas influenciados por o próprio Deus. Vimos como Uzias perder o controle sobre a palavra, porque ele quis
usar credos e o ofício, e ele rejeitou, então trocando o ofício, ele rejeitou a palavra de Deus. E naquele altar com um incenso, um homem que que afirma ser cristão, que nega os fatos da palavra, não tem nada que subir ao púlpito. Não tem como Uzias com aquele incensário batizar, o homem que é batizado, que diz que é batizado com o Espírito Santo, que tem que ficar atrás da Bíblia e da verdade dela. Ou então ele será ferido com lepra como Uzias, quando o colocaram no ofício, quando tentam cumprir esse ofício intelectualmente, como o Dr. PH, LLL, assim, eles tentam usar a instrução como a unção do Espírito Santo. Vejam então que às vezes as coisas que a Bíblia fala, eles querem explicar intelectualmente. Isso é intelectual. É porque eles estudam quantas vezes maneira de ver como juntar essas coisas. Agora deixe-me dizer-lhe algo. Quando Deus descer em sua palavra, Ele não apenas coloca isso, ela junta, Ele manifesta e que Ele mostra que está vivo e vindica e prova. Essa é a verdade sobre a palavra. É quando o que o próprio Deus diz. A visão afetou o profeta. E por causa dessa visão, e fez com que... Agora, lembre-se, ele estava olhando para um homem. Agora, quando ele viu algo real, ele observou a vida santa de um homem e viu que ele falhou, pegou lepra e morreu. E vocês também vai acontecer a mesma coisa, vocês denominações, porque estão vendo por onde todos foram. Agora, esse grande movimento ecumênico, se uma igreja não está nesse movimento ecumênico, ela não pode ser usada como se não se aceitar o que os ecumênicos querem. Se qualquer ministro der alguma bênção para alguém que não estiver de acordo com o movimento ecumênico, então... Isso é exatamente o que diz, através os luteranos falam disso. Agora vejam, é a marca da besta, já entrando em efeito. Estamos olhando para isso. Isso deve colocar a igreja em ação, com certeza. Agora observe a visão agora do profeta. Isso fez com que ele, depois de observar aquele homem, e que ele viu que ele ficou com raiva do homem e foi tirado dele, então ele ficou com lepra. E ele disse, então, eu sei que tu és Deus. E tem olhado para o que é errado. Então Deus lhe mostrou uma visão. E não apenas uma visão, mas que foi vindicada porque no meio deles estavam serafins voando de um lado para o outro e tremendo o prédio, porque estava os umbrais. E então ele viu algo real. E, no entanto, ele era profeta. O profeta é a quem a palavra vem. Mas ele nunca foi para uma esfera do que o seu herói, Uzias, era um herói dele. Mas quando ele viu a falha ali da palavra dele com a palavra, então ele não tinha que fazer nada disso. Então o que aconteceu? Ele olhou e ele viu o Senhor. Dá para você ler entre as linhas? Para ver o que eu estou dizendo, o Senhor Jesus prometeu que, como foi nos dias de Ló, assim seria nos dias do Filho do Homem, da vinda do Filho do Homem. O próprio Deus que escreveu a Bíblia disse: Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente. E ele disse que aquele que crer em mim, as obras que eu faço também fará. Entende o que eu quero dizer? Então, homens de coração honestos viram a glória de Deus. Ele viu isso em ação e ele clamou como pecador e confessou ser pecador.
Ele nunca viu nada assim tão real. Antes ele confessou que era pecador. Então o que aconteceu quando o profeta se aprontou para confessar? Então veio a limpeza, a purificação de verdade. Até que as pessoas se aprontem para confessar, não há necessidade de ter esses cultos de cura. Se você confessar os seus pecados, sua incredulidade, confessar que as coisas que está fazendo errado, então Deus pode fazer algo. Mas até então, que houver uma confissão, não pode haver purificação. E logo que Isaías disse, ai de mim, sou homem de lábios impuros e habito no meio de povo de lábios impuros. Então ele veio uma confissão e aí veio o querubim com o fogo. Você notou? Deus nunca usou um seminário para purificá-lo, nunca usou um livro de leis para limpá-lo. Ele o purificou com fogo. Deus sempre purifica seus servos quando está para colocá-los na posição deles com o Espírito Santo e fogo. Deus purifica com fogo, não por livros, instrução ou conceito intelectual ou denominação, mas pelo fogo do Espírito Santo. Deus limpa seu servo, purifica seu servo. Então note. Então, depois da confissão, da purificação, então veio a comissão. Então, a comissão, depois de confessar e purificar, então, ele respondeu a Deus e ele disse, eis-me aqui, envia-me. Depois que foi purificado, tinha confessado, foi purificado pelo fogo, então aquele Isaías limpo, purificado, estava pronto para o trabalho, pronto para ser exemplo, para colocar a sua vida, para que as pessoas pudessem ser influenciadas por ele, mas até que confessasse que fosse purificado, então ele foi uma influência muito pobre. Agora ele foi purificado e confessou, purificado, chamado para, comissionado para ser um profeta. Então Deus o permitiu que escrevesse a Bíblia inteira com 66 livros da Bíblia e há 66 capítulos em Isaías. Ele começa em Gênesis e vai até, passa por João Batista e tudo mais, e vai até o milênio e tudo mais. Isaías 65 e 66, isso mesmo, Apocalipse. Ele escreveu a Bíblia inteira, um desenho da Bíblia toda. Por quê? Porque ele fez isso, então ele se humilhou e foi purificado, e foi colocado de lado, e purificado e comissionado e influenciado. Ele influenciou milhões de pessoas. Aqui está o seu livro, os escritos de Isaías, que influenciou os homens desde aquela época até esta. A sua influência continua. E a Bíblia diz que as obras o seguem. O Espírito Santo, assim como o Espírito Santo falou de Apocalipse na ilha de Patmos, que falou sobre as nações e os povos, e o livro de Apocalipse ainda está profetizando que eles descansam dos seus trabalhos, mas a influência ainda segue. Sabemos certamente. Agora, a mesma coisa hoje, influências. Nós temos de influenciar. Antes de podermos influenciar, temos que reconhecer a Deus, ser purificados, ser humildes, temos que nos humilhar e imaginar quão pequeno você é. Você não é nada. Eu não sou nada. Eu não sou. Ninguém de nós é alguma coisa, porque Ele é tudo. Ele é digno de todo louvor, ó Cordeiro de Deus. O que precisamos é voltarmos para o templo, voltar para o altar de Deus e formar um altar em nossos corações e nos entregarmos. Então virmos o Senhor dos exércitos descer nesses últimos dias e fazer o que Ele disse, o que Ele fez no início. Então entender e clamar, ai de mim.
quando a brasa de fogo tocou o profeta, tornando-o puro, o mais puro possível. Quando a voz de Deus disse, quem irá? Então ele respondeu, mestre, eis-me aqui. Tá certo? Vamos cantar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, que eu responderei. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, que responderei. Senhor, eis-me aqui. Envia-me. Ouçam, amigos, milhões estão em pecado, morrendo. Ouça o clamor amargo deles. Rapidamente responda, Senhor, eis-me aqui. Agora fala, meu Senhor, fala, meu Senhor. Fala e eu responderei. Fala. Fala, Deus. Fala que eu responderei. Vocês o amam? Inclinemos a cabeça agora um momentinho e vamos sussurrar isso. Quando a brasa tocou o profeta, vamos sussurrar, tornando-o puro, o mais puro possível. Quando a voz de Deus disse, quem irá por nós? Então ele respondeu, mestre, aqui envia-me. Fala, meu Senhor. Fala, meu Senhor. Fala. E te responderei. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala que responderei. Senhor, envia-me. Pai Celestial, estamos esperando uma purificação de toda incredulidade. Pois, de verdade, milhões agora estão em pecados, estão morrendo. De que serve, Senhor, que professemos sem ter aquilo que professamos ter? De que serve tentar imaginar com o intelecto que algo aconteceu quando sabemos que ainda não aconteceu? Nosso Pai Celestial, rogamos que Tu nos purifiques agora de toda a nossa incredulidade, de todas as nossas coisas carnais da vida, para que possamos estar limpos pelo sangue do Senhor Jesus. Este grupo aqui em Chicago, com aquela visão outra manhã, sabemos que a parte da noiva está esperando aqui. Não sei como pegar isso, Senhor, mas tenho semeado a semente por onde quer que eu possa. E rogo, Deus, que os que estão aqui, que ainda não têm esta experiência, que nunca ainda não viram o reino de Deus ser manifestado e nunca sentiram o resultado e a vida que seja de acordo com toda a palavra e assim por diante. Senhor, permite que esta noite seja a noite que eles assim façam. Permite, Pai. Nós rogamos isto em nome de Jesus. Amém. Agora,
reverentemente. Tenho certeza que vocês me conhecem bem, espero que sim. Não sou fanático, porque se sou, não sou ciente disso. Não creio que Deus honra fanáticos. Todos estes anos, no campo, e algo acontece. Eu sou o seu irmão. Mas creio de todo o coração. Agora não posso dizer que o Senhor me disse isso, mas creio que esta geração que vive agora vai presenciar aquele arrebatamento. Não posso ver mais nada por vir. Tudo já aconteceu que deveria. Lembre-se que a última coisa que deveria acontecer antes da Sodoma ser queimada é que o Senhor se manifestou em carne humana. Agora, ele era um homem, comeu carne, bebeu leite da vaca e comeu pão. E ele ficou ali, conversou com Abraão e disse que o chamou de Deus Todo-Poderoso. Em carne humana? Sim, ele estava mostrando o exemplo do que ele faria nos últimos dias. Jesus se referiu a isso. Observe o ministério que ele fez. Ele se referiu à sua promessa. Está vendo a teologia, o lado da teologia disso? Ele disse, eu fiz uma promessa a ti e agora estou aqui para confirmá-la. E agora, como sabemos que essa promessa, observe, eles estavam esperando, pouco antes do fogo cair, Abraão e Sara estavam esperando pelo filho prometido. Deus apareceu em carne humana e fez sinais diante deles que Jesus referiu que seria a mesma coisa na sua vinda, que ele, o filho prometido, e que agora já está fazendo 15 anos, que a igreja está piorando cada vez mais. Não é para menos que podemos ver a era de Laodiceia. Agora o Espírito Santo está aqui. Talvez os que estão aqui estamos orando pelos enfermos, mas vou fazer um chamado ao altar para tanto os que professam quanto aos que nunca professaram. Estou pedindo que você vá comigo ao templo de Deus que está dentro de você. Vá até o lugar de confissão do seu coração e diga, Senhor, purifica-me. E envia o anjo com a brasa e tira toda a incredulidade para que esta noite eu reconheça a presença de Deus, como o profeta Isaías fez quando o anjo o tocou. E quero que você faça isso e seja realmente sincero. Agora nós temos uma promessa para esta era. Não recebemos promessa de um monte de teologia. Veja, os hebreus tinham 2.000 anos atrás, 2.000 anos de teologia, mas um sinal lhes foi dado antes que fossem destruídos. Ló não tinha nenhum sinal que foi dado a ele, eles viram o mesmo sinal. Agora, se Deus permite que o povo, como Jesus esteve aqui, ele fez esse mesmo sinal aos hebreus, e não, ele fez aos samaritanos, não aos gentios. Agora, esta é o fim da era gentia, e a igreja gentia está sendo chamada. Agora, ele é infinito, não pode falhar. Não pode mudar o seu programa, porque é onipresente, onisciente, onipotente e infinito. Agora veja, ele tem que fazer a mesma coisa que fez naquela época, por isso que naquela geração ele se manifestou, e da mesma maneira, ele é o mesmo. Agora, se Jesus Cristo estivesse aqui esta noite nesta plataforma, se ele estivesse aqui de pé, ele seria a mesma coisa que ele seria que fizesse, que ele fez então naquela época, quando ele... Agora ele está aqui. Ele prometeu estar aqui. E agora a única maneira que ele pode operar é pela sua promessa. Eu sou a vinha, vós sois os galhos. E os que produzem são os galhos que dão o fruto, porque a vida também, mas é energizada pela vida que a vinha tinha.
está compelindo-se e empurrando-se para o galho. Agora, sejam reverentes um momento. Que o Deus do céu me ajude. E vocês ouvindo este sermão que preguei, de que Isaías, aquele crente, quando ele chegou a ponto de que ele viu a falha do homem que tentou representar a Deus, então ele viu Deus descer e a realidade disso. Então ele clamou, ai de mim, porque Deus fez uma promessa assim. Ele fez a cada geração, está fazendo para nós, e essa é a nossa geração. Estamos vendo tudo exatamente em ordem para a sua vinda. Agora, você crê que ele está aqui? Agora, que ele me ajude. Agora, quero saber quantas pessoas, quantos doentes estão aí. Levantem as mãos. Vocês têm fé. E agora, eu peço que vocês pegam a escritura em Hebreus, que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, que ele pode ser tocado pelo sentimento das nossas enfermidades. Agora você ore, Deus, deixa-me tocar-te. E então você, em torno, fala, você é um filho adotado, como eu sou também, mas diga a ele que tu prometesse que nesse dia tu farias isso. Agora, Senhor, deixa-me ver algo real. E você ore, que Deus dos céus, baseado no meu coração, que eu derramei meu coração aqui em Chicago e que ele possa confirmar que seja assim. Aquele homem que levantou bem grande, sentado bem aqui em frente de mim, ele está com a camisa branca. Não exatamente você, mas está orando por outra pessoa. É um ministro. Você crê que eu posso lhe dizer o que há de errado com você? É problema de coração. Se está certo, abane a sua mão. Agora creia por ele. Se você simplesmente crer, mas você tem que crer. Se não crer, não vai funcionar. O homem é sincero. Aqui está uma mulher sentada aqui no final, segunda mulher aqui na segunda fileira. Ela está sofrendo de um problema do cólon, uma infecção no seu cólon. A mocinha que está, aquela senhorinha que está sentada ali de cabelo grisalho, sim, a senhora, sim, é uma infecção no cólon. E você também tem outras coisas, complicações. Se estiver certo, isso mesmo, levante a mão. Agora, quem ela tocou? Não eu. Ela o tocou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui está uma mulher sentada aqui atrás. Ela está com um problema na cabeça, nervosa, complicação, barulho na cabeça. Senhora Pfeiffer, você acreditou no coração, fique de pé. Não a conheço, mas Jesus Cristo lhe concede o seu desejo. Eu nunca a vi em minha vida, ela é uma desconhecida para mim. Mas vai parar, não se preocupe, a sua fé curou-a. Você crê? Você não está vendo que é isso que ele prometeu? Aquele homem sentado ali atrás, está vendo a luz? Não está vendo a luz? Ele está muito mal, ele tem um tumor em sua garganta. Ele foi operado e o doutor não lhe deu muita esperança. Você crê que Deus o fará ação? Aceita isso, Sr. Stone Lake? Crê de coração? Fique de pé. Jesus Cristo o tornará ação. Você pode crer, esta senhora aqui, que nesta maca, claro, que não tem cartão de oração, mas você está paralisada. Você crê que o que ouviu esta noite é verdade? Se crer, se você não crer, você vai morrer, mas Jesus Cristo curou o paralítico.
Você crê que Ele fará? Se crer e aceitar, então você pode levantar dessa maca e ir para casa em nome de Jesus Cristo. Aí está bem. Ali, a guerra, ela vem aqui, está vendo? Ela está se levantando. Alguém disse que ela está se levantando, ela é paralisada. Ela vem ela mesmo, saindo da cadeira, tornando-se são, em nome de Jesus Cristo. Você crê de todo o coração, então fique de pé. E ela vem, a mulher paralisada, andando pela audiência. Fala, Senhor, aonde você crê de todo o coração? Há outro homem que estava paralisado, agora estava na maca, saindo da maca, glorificando a Deus. Você crê? E tem outro saindo, as macas se esvaziando, todos estão de pé louvando a Deus. Então, a brasa de fogo tocando o profeta. E ali está a mulher paralisada andando na plataforma. Louvado seja Deus, dele louvor e glória. Ali está o homem levantando na plataforma. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor. Obrigado. Amém.